Em 1938, um astrônomo e teórico marxista holandês chamado Anton Pannekoek escreveu uma crítica bem afiada com o título Lenin como filósofo. A questão dele não era sobre o Lenin revolucionário, mas sim sobre o Lenin pensador. Pannekoek defendia que a filosofia de Lenin já carregava em si as sementes do que viria a ser o resultado, digamos, inesperado, da Revolução Russa. E aqui está o grande quebra-cabeça que o Pannekoek tentou montar. Como é que a Revolução Russa, liderada por marxistas que queriam libertar a classe trabalhadora, acabou criando um sistema onde uma nova burocracia do Estado tomou o poder e, na prática, passou a explorar essa mesma classe trabalhadora? Para o Pannekoek, isso não foi um acidente de percurso, nem uma traição. A resposta, segundo ele, estava bem lá no fundo, nos próprios fundamentos filosóficos do leninismo. É justamente nessa análise que a gente vai mergulhar agora, usando a crítica dele como nosso guia. Ok, a chave para o argumento do Pannekoek está em uma distinção que ele considera fundamental: a diferença entre duas formas de pensamento materialista que eram muito fortes no século XIX. É entender essa diferença que vai iluminar toda a crítica dele. O primeiro tipo é o que o Pannekoek chama de materialismo burguês. Pensa nisso como a arma filosófica da burguesia em ascensão. A luta deles era contra o poder antigo da aristocracia e da igreja, que usavam religião para justificar o domínio que tinham. A visão de mundo desse materialismo é toda moldada pelas ciências naturais da época. Ele enxerga o universo como uma grande máquina, sabe? Governada por leis fixas, tipo a física do Newton. As ideias? As ideias são vistas como um simples processo físico-químico no cérebro. Então, a grande batalha aqui é entre ciência e fé, razão contra a superstição. Isso cria um pensamento de opostos bem definidos, material de um lado, espiritual do outro, verdade contra mentira. Agora, do outro lado, a gente tem o materialismo histórico de Marx, e a coisa aqui é bem diferente. Pannekoek faz questão de frisar, isso não é uma filosofia sobre a natureza ou sobre o cérebro, mas sim uma ciência da sociedade humana. O foco é entender como as sociedades evoluem e se transformam. E essa citação do Marx ilustra a diferença de um jeito brilhante. Para o materialismo histórico, as ideias não são só secreções do cérebro, elas são o resultado do nosso ser social, ou seja, das condições materiais e da luta de classes que a gente vive. São as relações sociais que moldam o nosso pensamento. Então, o ponto crucial é este. São dois campos de batalha completamente diferentes. O materialismo burguês está lutando a batalha da burguesia contra o feudalismo, e o inimigo é a religião. Já o materialismo histórico está lutando a batalha do proletariado contra a burguesia, e o campo de batalha são as relações sociais e de produção. Com essa estrutura em mente, Pannekoek faz a pergunta decisiva. Afinal, de que lado Lenin realmente estava, filosoficamente falando? E a resposta que ele encontra é a base de toda a sua crítica. Pannekoek vai direto nas palavras do próprio Lenin, lá no livro Materialismo e Empírio-Criticismo. Para Lenin, o inimigo filosófico principal é o fideísmo, que é basicamente um termo para a crença religiosa. É nesse ringue que ele enquadra a grande luta filosófica. Ao ler isso, Pannekoek tem um diagnóstico claro. Para ele, essa não é a luta de Marx contra o capital. Essa é a luta do materialista burguês do século XIX contra a igreja. O foco de Lenin, segundo Pannekoek, estava no inimigo errado para um revolucionário do proletariado. Isso, claro, até fazia sentido no contexto da Rússia czarista, que era uma sociedade quase feudal lutando para se modernizar. Era, no fundo, uma revolução burguesa atrasada. O grande problema para Pannekoek foi quando essa filosofia russa foi exportada como um modelo a ser seguido pela luta dos trabalhadores em países capitalistas já avançados. E essa escolha filosófica não foi só uma discussão de ideias, não. Pannekoek argumenta que ela teve consequências práticas gigantescas, moldando a própria natureza do Estado que nasceu da Revolução. A lógica, do ponto de vista do materialismo burguês, fica bem clara. Se a verdade é uma lei absoluta descoberta pelos teóricos do partido, então faz sentido que um grupo de intelectuais de vanguarda precise guiar as massas. O resultado, conclui Pannekoek, não é a emancipação dos trabalhadores, mas a simples troca de uma elite dominante por outra. Mas o Pannekoek não fica só na crítica. Ele contrapõe essa visão leninista com o que ele acreditava ser o verdadeiro caminho marxista para a liberdade da classe trabalhadora. Para o Pannekoek, o objetivo não é ter líderes melhores.
é eliminar a própria necessidade de líderes. A emancipação só pode vir da própria classe trabalhadora, quando ela desenvolve a consciência e a capacidade de organizar e gerenciar a produção e a sociedade por conta própria, através dos seus próprios órgãos, como os conselhos operários. Então, a verdadeira luta não é contra a religião. É contra o poder das ideias burguesas que paralisam os trabalhadores, o nacionalismo que divide todo mundo, a obediência cega a líderes que deixa as pessoas passivas, a crença de que não são capazes de pensar por si mesmas. A luta é, antes de mais nada, uma luta por clareza de pensamento. E aqui que o materialismo histórico se torna essencial. Ele não é um conjunto de respostas prontas, um dogma para ser decorado. Ele é um método, uma ferramenta viva que permite aos trabalhadores analisar a própria situação, entender as forças sociais que os afetam e, a partir daí, construir seu próprio caminho para a libertação. E Pannekoek termina com este aviso, que é bem sombrio e provocador. Ele argumenta que a filosofia de Lenin, apesar de se apresentar como marxismo, se torna, na prática, um obstáculo para a verdadeira emancipação dos trabalhadores. É uma ideia que deixa a gente pensando, né? A filosofia que guia uma revolução pode, no fim das contas, determinar quem ela realmente liberta?